Bom dia, bom dia. Estamos ao vivo. Deixa eu só colocar logo aqui nosso tema de hoje. Para a gente poder começar. Pronto. Bom dia, moçada. Bom dia, feliz São João para todo mundo aí, né? Principalmente a galera do Nordeste, né? Hoje é São João, dia de São João aqui pra gente. E, enfim, um São João diferente, né, do que a gente está acostumado. Lu, tudo bom, meu bem? Tudo jóia comigo e com você? Enfim, São João bem diferente aí do que a gente está acostumado, mas paciência, né? Tá tranquilo. É o que a gente está fazendo o que tem que ser feito, né? Enfim, nada nesse momento não pode ser nada diferente disso. Mas vamos lá. Hoje a gente vai falar sobre hipertrofia muscular, né? Um tema que eu já trouxe outras vezes para cá. Tava com saudade de fazer live aqui, nunca mais tinha feito. E dentro desse tema a gente vai falar hoje sobre as bases nutricionais, né? Então, qual que é o mínimo necessário nutricionalmente para a gente conseguir promover uma hipertrofia muscular, tá, o mais eficiente possível? Então, o primeiro aspecto que eu gosto de deixar muito claro acerca disso é o seguinte: é muito mais difícil gerar hipertrofia muscular do que promover, por exemplo, o emagrecimento. Então, sim, emagrecer é muito mais fácil do que promover a hipertrofia. E isso, gente, acontece muito por uma relação em que a hipertrofia ela é uma adaptação crônica, tá? Na verdade, toda mudança de composição corporal ela é crônica. Porém, o processo de hipertrofia ele tem uma cronicidade, ou seja, ele depende de uma relação de estímulos muito mais prolongados do que o processo de emagrecimento. O simples raciocínio é o seguinte: em relação ao emagrecimento, se eu promover déficit calórico um único dia, ou seja, se eu comer menos do que eu gasto em um único dia, o corpo ele vai mobilizar das reservas de energia o que ele precisar, né, para suprir o aporte calórico daquele dia. Então, de certa forma, um único dia já promove emagrecimento, já promove redução da gordura corporal. Simples, né? Uma única sessão, um único dia de treinamento que eu faça voltado para hipertrofia, não promove hipertrofia. Essa é que é a questão, né? A sequência para hipertrofia, a gente tem que entender que existem algumas necessidades, só que todas as necessidades para hipertrofia, elas precisam ser feitas sempre. Tá? Necessidade 1. Estímulo. Eu preciso ter um estímulo, tá? Eu preciso promover ali uma necessidade de hipertrofia. O corpo ele não entende que você para e pensa, eu quero muito aumentar minha massa muscular. Pense isso com muita força, não vai adiantar, tá? Para você promover aumento de massa muscular, você vai precisar de um estímulo. Você vai precisar criar a necessidade. Você vai precisar passar a informação para o seu corpo de que, olha, corpo, a quantidade de músculo que tem aqui no meu bíceps direito não é suficiente para a carga de trabalho ao qual eu estou submetendo esse músculo. E como é que eu passo essa informação? Submetendo o meu músculo, o meu bíceps direito, a uma carga de trabalho ao qual ele não seja suficiente, ou seja, treinamento intenso, né? Então, quando eu faço uma sessão de treinamento, quando eu promovo um treinamento intenso, é essa informação que eu estou passando. Eu estou virando para o meu corpo falando assim, olha, isso que a carga de trabalho que esse músculo está passando, a quantidade de músculo que tem não dá, não é suficiente não, tá? Então é melhor você aumentar, certo? Só que se eu passar essa informação só uma vez, o meu corpo ele não vai se convencer. Essa é que é a questão.
Por que isso? Imaginem que vocês, sei lá, eu tenho, né, uma esposa e tenho 2 filhas. Então, o meu carro hoje ele é tranquilamente suficiente para minha família, tá? Mas imagine que, né, eu precise transportar, além da minha família, mais 2 pessoas. De certa maneira, isso não cabe no meu carro, né, certinho, tá? Vai ficar sobrando. O que eu vou ter que fazer? Comprar um carro maior, certo? Mas espera aí, eu vou comprar um carro maior só porque eu precisei dar carona um dia para um número maior de pessoas? Eu vou trocar de carro por isso? Né? Não faz muito sentido, né? Mas se de repente eu tenho mais 2 filhas, né, ou 2 filhos, minha família aumenta, e para transportar todos os dias a minha própria família, eu, né, não tenho como, eu vou precisar comprar um carro maior. Entendem? Então, uma coisa é o estímulo agudo. Eu precisei transportar um dia um número maior de pessoas do que cabia no meu carro. A outra é um estímulo crônico. Eu vou precisar transportar todos os dias um número maior de pessoas porque a minha família aumentou. Tá? E, parênteses, não, gente, minha esposa não está grávida, tá? Eu não vou ser pai novamente, tá? Só para que fique claro. Então, entendem como é que você cria a necessidade? A necessidade ela não vem de um estímulo agudo, ela vem de um estímulo crônico, tá? Por conta disso, com os músculos é a mesma coisa. Não adianta eu ir treinar um único dia. Eu vou precisar treinar vários dias, muitos dias, sempre para promover esse estímulo. Beleza. A partir do momento em que eu tenho a necessidade criada, eu vou precisar gerar, né, as demandas. Então, eu costumo sempre comparar com uma reforma. Pense o seguinte, se você for reformar a sua casa, você vai precisar de uma sequência de ações. A primeira delas, você precisa ter um projeto, né? Seja esse projeto como deve ser, que é feito por um arquiteto, né, por alguém que entende do assunto, seja um projeto da sua cabeça, né, que você mesmo criou, você tem um projeto. Porque ninguém reforma a casa, né, sem saber o que vai fazer. Você não constrói uma parede no meio da sala da sua casa sem saber para que ela vai servir. Né? Não. Você começa uma obra, você sabe, ó, eu vou ampliar um quarto, vou aumentar a cozinha, vou construir um banheiro, né? Você sabe exatamente o que vai ser feito. Se for um projeto desenhado por um arquiteto ou não, aí são outros 500. Ó, aí já dou de exemplo. Quem cria o projeto, no caso do nosso corpo, né? No caso do processo de hipertrofia, é o treinamento físico, tá? É o treinamento físico. Então, você pode fazer o seu treinamento físico por você, da sua cabeça, ou acompanhado por um profissional, que nesse caso não seria o arquiteto, seria o professor de educação física. Então, o educador físico é um profissional que, sem dúvida nenhuma, vai tornar o seu projeto de hipertrofia infinitamente melhor, tá? Eu não vou nem comparar, né? Fazer um projeto da própria cabeça e fazer um projeto com um arquiteto. Então, é mais ou menos essa a diferença. Aí, o que acontece? Depois disso, com esse projeto feito, o que você faz? Começa a obra? Não. Você contrata a mão de obra. Você vai contratar lá, né? Um mestre de obra, um engenheiro, né? Os funcionários que vão fazer lá cada um seu serviço e tal. Então, você vai contratar a mão de obra. Com a mão de obra contratada, você vai comprar o material de construção. Lembrando que, normalmente, em uma obra, você compra o material de construção aos poucos para evitar desperdício, né? Então, você vai comprando uma parte e tal. Até porque quem diz quanto que vai ter que comprar de cada coisa, normalmente é o responsável pela obra, né? Um mestre de obra, um engenheiro. Então, é ele que vai dizer quanto que você vai ter que comprar de cada material. Beleza. E aí sim, enfim, começa esse processo, começa essa reforma, começa essa obra. Beleza. Nosso corpo, a mesma coisa, voltando com a analogia então. Então, você fez o treinamento, você criou o projeto. Quanto mais bem feito o treinamento, melhor será esse projeto de hipertrofia, tá? Aí eu preciso contratar a mão de obra. Bom, esse é também um outro efeito que começa com treinamento, mas tem continuidade e potencialização com a alimentação. O próprio treino, por gerar desgaste, gente, ele já contrata uma parte da mão de obra, porque um treinamento físico bem feito, intenso, libera, por exemplo, o GH, que aumenta a produção no fígado de IGF-1. Então, dois
importantes, né, duas importantes substâncias que estão envolvidas no processo de síntese de tecidos. Além disso, o próprio treinamento físico de força ativa o mTOR, né, que é uma proteína de sinalização que aumenta o processo de síntese proteica. Tá? E aí você vai ter, né, já a ativação de algumas estruturas responsáveis pelo processo de recuperação do desgaste. O que a gente faz com a alimentação pós-treino é exatamente potencializar esse estímulo. Então, o principal papel da alimentação pós-treinamento, e quando eu digo alimentação, gente, estou falando de suplementação também, tá? É a suplementação e ou a ingestão de alimentos pós-treinamento. O objetivo ali não é recuperar imediatamente os músculos, porque isso não acontece. O objetivo ali é sinalizar o processo de recuperação. É aumentar a contratação dessa equipe de obra que a gente vai utilizar, né? Que vai de fato reformar nosso corpo. Contratou a mão de obra, vem a parte da compra do material. Quem fornece esse material de construção para o corpo? Sem dúvida nenhuma, os nutrientes, os alimentos. Bom, é uma refeição? É o mesmo exemplo lá. Eu compro o material todo de reforma de uma vez só. Então eu coloco no meu corpo, não compro, né? Eu coloco no meu corpo todos os ingredientes necessários para a síntese muscular numa única refeição? Não. Então, eu pergunto e eu mesmo respondo. João, qual é a refeição mais importante para o processo de hipertrofia muscular? Resposta é todas. Todas as refeições são importantes. Tá? A refeição pós-treino, ela tem uma importância diferenciada, porque naquele momento a gente vai sinalizar a contratação da mão de obra. A gente vai sinalizar a liberação de hormônios, a ativação de enzimas, a ativação de proteínas, quinases, proteínas de sinalização, fatores de transcrição e alongação proteica. Então, estruturas relacionadas ao processo de recuperação e síntese muscular. Mas as demais refeições vão ser responsáveis por fornecer continuadamente o material de construção para o processo de reforma, para o processo de síntese. Aliás, de recuperação e síntese. Porque esse é um detalhe importante. A hipertrofia ela não acontece treinei, hipertrofiei, treinei, hipertrofiei. Não. Existe uma etapa no meio fundamental chamada recuperação. Eu treino, eu gero um desgaste. Eu recupero o desgaste. Depois da recuperação desse desgaste, eu vou gerar um outro processo, que é uma adaptação, consequentemente chamada de hipertrofia, nesse caso, no exemplo que a gente está utilizando. Certo? Bom, dito isso, a gente tem essa sequência aí que acontece. E não adianta pensar que uma etapa é mais importante que a outra. O treino ele é o mais importante de tudo. De fato, sem o treino não vai acontecer hipertrofia. Ponto final, acabou aí. Tá? Mas se eu tiver um excelente treino e uma péssima alimentação, né? É como se eu fizesse um projeto com o melhor arquiteto do mundo, certo? Contratasse ali só pouquíssimos funcionários e não desse nada de material de construção. Vai adiantar? É mágica? Não é mágica, gente. Não tem isso. Então, o treinamento ele é fundamental. Sem treino não acontece hipertrofia. A mesma coisa que eu pensar também foi assim, eu não vou treinar, ou então vou fazer um treininho meia boca, mas vou comer super bem, tá? Desculpe, gente. Eu esqueci de botar o celular no modo avião, entrou uma ligação. Então, eu vou fazer um treininho meia boca, tá? E vou me alimentar super bem. Eu vou hipertrofiar por isso? Também não, tá? Então, você quer ser eficiente? Você precisa treinar muito bem, você precisa se alimentar muito bem, você precisa dormir muito bem. Ponto final, tá? Não vou ficar colocando mais peso em um ou em outro, dizendo que isso ou aquilo é mais importante. As três coisas são fundamentais para que o processo aconteça. E aí, dentro da alimentação, né, dentro desse processo de alimentação, a gente tem algumas questões básicas para o processo, tá? A gente tem algumas necessidades básicas para esse processo. A primeira delas é energia, tá? Ao contrário do que muita gente pensa que o que é mais importante para a hipertrofia são as proteínas, não. O que é mais importante para a hipertrofia, a primeira coisa é energia. Então, eu preciso ter um consumo energético
suficiente para suprir as minhas demandas do dia a dia, o meu gasto com treinamento físico e precisa sobrar energia para o processo de recuperação e síntese, para o processo de recuperação e posteriormente de hipertrofia, tá? É fundamental que isso aconteça. Então não adianta eu querer promover hipertrofia muscular se eu tiver em déficit energético. Isso de forma eficiente, porque é possível hipertrofiar sem, né, sentir, ou sem esse déficit energético, aliás, em déficit energético, é possível porque o corpo vai buscar o resto da energia que falta na própria reserva, na gordura corporal. Agora, isso é eficiente só até a segunda página. Então, se você quer, aí depende do objetivo, né, da pessoa, do paciente e tal. Se a pessoa quer um resultado realmente significativo, uma hipertrofia mais intensa, mais, né, acentuada, essa não é a melhor estratégia. Mas existe o caso de pessoas que querem manter ou aumentar um pouco a massa muscular e reduzir também um pouco a gordura corporal, que a gente chama de definição muscular, tá? Nesses casos, a gente consegue, a partir do uso das reservas de energia, né, do próprio corpo, promover um pouco disso. Mas é isso. Quantitativamente falando, é menos eficiente do que se você focar só em hipertrofia e fizer de fato uma dieta hipercalórica, tá? Então esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, nutricionalmente, aí sim estamos falando, né, das proteínas, tá? As proteínas, gente, elas têm um caráter do tijolo, né? De fato, se você comparar ali com a reforma, a proteína, de fato, ela é o tijolo para a síntese, né, do músculo, enfim, dos tecidos de maneira geral, porque os aminoácidos, que na verdade que são o tijolo, né? Eles é que vão sintetizar ali aquela estrutura, eles que vão fazer parte daquela estrutura. Ok. Pergunto a vocês. Quanto mais tijolo eu tenho numa obra, melhor é? Não, né? Eu tenho que ter a quantidade certa. Não existe a relação de quanto mais, melhor, tá? Então, proteína é a mesma coisa. Não adianta você pensar que quanto mais proteína eu como, mais músculo eu tenho. Não, gente. Mas quanto mais músculo eu quero ter, eu vou ter uma maior necessidade de consumo proteico. Isso não significa que, né, é a proteína que vai causar aumento da massa muscular? De jeito nenhum. Se eu comprar 200 mil tijolos, uma casa se constrói sozinha só porque eu comprei o tijolo? Não. Tá? Então, não é isso que vai acontecer. A proteína ela é fundamental, mas é fundamental dentro de um contexto de síntese, dentro de um contexto de hipertrofia, não sozinha, certo? E não adianta eu comprar material de construção a mais. Vamos supor que para construir uma parede eu preciso de, sei lá, 200 tijolos. Se eu comprar 2.000 tijolos, eu vou construir uma parede melhor? Não, é a mesma parede com os mesmos 200 tijolos. Vai sobrar, né, 1.800 tijolos. Então, não é uma questão aí de quanto mais, melhor. Beleza? Bem como não adianta, né, eu contratar, né, uma equipe de obra com 200 funcionários para pintar uma parede de 5 metros. Né? Vai mais atrapalhar do que ajudar. Que exemplo é esse, João? Imagina uma pessoa, por exemplo, que usa um anabolizante. Porque quem usa um anabolizante está fazendo o quê? Contratando uma mão de obra absurdamente grande. Tá? Então, imagine você contrata lá 200 funcionários para pintar uma parede de 5 metros. Vai ajudar? Não, vai atrapalhar muito. Né? Então, é como se você tivesse, como se a pessoa estivesse usando anabolizante, mas não treinasse. Não adianta absolutamente nada. Tá? Não tem benefício nenhum nisso. Então, enfim. Então, a gente precisa dos três processos. Nutricionalmente falando, básico do básico do básico é dieta hipercalórica e hiperproteica. Tá? O que vai mudar a partir daí? Bom, ninguém constrói uma parede só com tijolo. Tá? Você precisa de cimento, você precisa, né, da massa corrida, você precisa da tinta, tá? Então você precisa de outras coisas para que essa parede seja realmente, né, bem feita. O músculo é a mesma coisa. Não é só com tijolo, não é só com aminoácido que a gente vai construir o músculo. A gente precisa, sim,
dos micronutrientes, das vitaminas, dos minerais, que são reguladores dentro desse processo, e sem os quais a gente não vai conseguir eficiência nesse processo de síntese, tá? Então, o sentido é mais ou menos a minha pequena me chamando. Oi! Então, a gente precisa, né, desse entendimento, porque pensar que só aumentando o consumo proteico eu vou, né, ter uma hipertrofia significativa é um tiro no pé. Muitas vezes a pessoa consome bastante proteína, consome até energia, mas tem muitas vezes uma dieta tão monótona que não consegue sintetizar de forma eficiente. Entende? Não consegue hipertrofiar de forma eficiente. Então, as etapas são essas. Ó, primeiro, treina com alta intensidade, né? Segundo, faz uma refeição pós-treino para gerar uma sinalização mais eficiente para a síntese, tá? Terceiro, continua comendo bem. Quarto, descansa. Sono. Qual a importância do sono? Durante o sono é que ocorre a maior produção de hormônios, né, do GH principalmente, para a síntese, né? E é o momento que acontece a maior etapa de construção em si. Dormindo é que a gente praticamente reconstrói os tecidos, tá? Então é uma etapa fundamental. João, o que é que eu tenho que fazer para melhorar meu GH? Dormir bem. Ponto. Tá? Durma bem e treine com intensidade, seu GH vai ser excelente. É bem por aí o caminho. Beleza? Deixa eu ver aqui que alguém tinha botado uma pergunta mais acima. Pois é, Nina aparece gritando aqui aí, né? Vocês ficam aí só botando um coraçãozinho para ela. Cristina colocou aqui. João, você acha que praticar um aeróbico junto com a musculação pode atrapalhar, né, a hipertrofia? Ó, Cristina, é o seguinte. Se a gente for pensar na biologia molecular, ou seja, no que está acontecendo microscopicamente ali dentro da célula, pode. Por quê? O treinamento físico de força, a musculação, por exemplo, estimula, né, mecanicamente, por conta do tipo de exercício mesmo, estimula uma proteína que a gente chama de mTOR, que é uma proteína de síntese proteica, que aumenta a síntese, muito relacionada ao processo de recuperação de tecido e até de hipertrofia muscular. Já o treinamento aeróbico, ele estimula uma outra proteína, tão interessante quanto o mTOR, chamada AMPK, né? A AMP quinase. Que essa proteína ela também estimula adaptações na célula, só que são adaptações diferentes. As adaptações estimuladas pela MPK têm relação com o aumento da eficiência energética. Então, a via da MPK, por exemplo, acaba estimulando PGC1-alfa, que está relacionado à mitocondriogênese, né? A biogênese mitocondrial. Estimula o aumento da capacidade oxidativa. Então, é uma via super interessante também, mas que estimula um outro lado. Só que a MPK, ela é inibidora do mTOR. Quando a gente estimula a MPK, a gente inibe o mTOR. Então, existe sim, né, vamos dizer ali, uma briga, né, dentro da célula com relação ao efeito, à ação dessas proteínas. Por isso que o ideal, normalmente, pelo menos assim eu aprendi com os meus colegas, meus amigos educadores físicos, é que a pessoa faça sim o treinamento aeróbico, mas o ideal é que ele seja num horário diferente do treinamento de força. Mas, sinceramente, dá para ter resultado fazendo os dois? Dá, tudo vai depender do que a gente chama de periodização de treinamento, que é desenvolvida pelo educador físico. Então, os educadores físicos, eles são capazes, sim, de organizarem o treinamento físico e fazerem o que a gente chama de periodização de treinamento de tal maneira que é super possível, tá, conseguir um resultado de hipertrofia mesmo fazendo aeróbico. Agora, João, eu devo fazer o que primeiro? Aeróbico ou musculação? Gente, não sou eu que tenho que fazer isso. É realmente a galera da educação física, porque eu acho que vai depender de cada caso. Né? Vai depender de cada caso. Tá? O que seria uma alimentação pós-treino? Daniela perguntou. É a primeira refeição que você faz depois de treinar. Né? Isso é uma refeição, uma alimentação pós-treino. A alimentação pós-treino, gente, não é uma combinação de nutrientes, não. Tá? A alimentação pós-treino é a primeira refeição que você faz depois do treinamento. O que a pessoa precisa comer naquele momento
vai depender muito de quem ela é, né, dos seus objetivos. Pensando na hipertrofia muscular, a gente vai ter que comer uma refeição meio que completa. Excelentes fontes de proteína, de preferência de fácil digestão, porque aumentar a disponibilidade de aminoácidos na corrente sanguínea nesse momento é muito legal para dar esse plus no processo de estímulo da contratação da mão de obra, ou seja, né, da ativação dessas estruturas, hormônios, enzimas, proteínas de elongação, de transcrição, proteínas quinases, enfim. Os aminoácidos são responsáveis também por isso, por gerar sinalização para algumas dessas estruturas. Então, quando a gente fala de consumir whey protein pós-treino, o intuito é esse. O intuito do whey do pós-treino não é recuperar imediatamente o músculo, porque isso não existe. O intuito do whey no pós-treino não é gerar hipertrofia ali naquele momento, porque isso não existe. O intuito é aumentar a disponibilidade de aminoácidos essenciais de forma mais rápida ali na corrente sanguínea, ou seja, de forma mais fácil, porque o whey é facilmente digerido, e essa disponibilidade de aminoácidos melhorar a sinalização dessas estruturas, da contratação da mão de obra. Porque quem de fato vai servir como tijolinho para a construção são os aminoácidos que a gente consome ao longo de todas as refeições. Por que isso, João? Porque a recuperação muscular, gente, dura em média 48 horas. Em média. Tá? Pode levar mais tempo, pode levar um pouco menos. Mas por que pode levar mais se a pessoa não for tão eficiente? Então, quanto menos eficiente for uma pessoa, né, teoricamente falando, mais longa vai ser o processo de recuperação. Então, beleza. Eu tomo um whey ali no pós-treino e fico só por isso, só o whey tá bom. Não, precisa comer. Precisa repor carboidrato, precisa dar início, dar o start ali à recuperação do glicogênio muscular. Precisa da ingestão dos micronutrientes. Então, a gente tem outras necessidades ali que são fundamentais. Por isso eu estou falando da refeição, né, pós-treinamento. Ana está perguntando ali. Treino de musculação de mais de 1 hora. Uma dieta hipocalórica, visando a perda de gordura, com 2,2 gramas de carboidrato, deve ser por quilo, né? E 1,8 gramas por quilo de proteína. Já consegue promover uma manutenção da massa muscular? Depende muito desse treino. Porque, assim, quando você me fala treino de musculação de 1 hora, né? Deve ser mais ou menos, né? De 1 hora de musculação. Como é esse treino? A pessoa me falar que ela faz um treinamento de 1 hora, que às vezes eu pergunto, né, para o paciente, assim, como é seu treino? Não, o que você faz de treino? Eu vou para academia, né? Faço 1 hora lá de treino. Essa informação, a pessoa só está me dizendo que ela passa 1 hora por dia dentro de um lugar chamado academia de musculação, né? Ou qualquer outro lugar. Então, essa informação, que assim, um treino de 1 hora de musculação. Ok, eu entendi o tempo, mas com que intensidade, né? Entenda, gente, que intensidade ela é diretamente proporcional ao estímulo. Então, precisa que seja um treino intenso. Então, 1 hora de treino intenso, de fato, ou 1 hora de, vamos lá, 40 minutos de descanso e fotos no espelho e 20 minutos de fato de treino. Porque isso faz total diferença, né? Para responder sua pergunta, eu digo só o seguinte: o principal gatilho para a manutenção de massa muscular em uma dieta de emagrecimento é o treino intenso. Treino intenso e uma dieta hiperproteica, tá? Isso é o caminho para a manutenção da massa muscular. Agora, se vai ou se é eficiente, depende muito da situação, de quem quer esse treino, por aí vai, tá? Carboidrato das frutas no pós-treino é uma boa opção? Sozinho, não. Tá? Só fruta no pós-treino, ali não é muito legal, porque a frutose ela ainda requer, né, uma metabolização no fígado para recuperar glicogênio. Então, é ótimo ter frutas, mas se puder ter também uma fonte de glicose, né, de amido, enfim, é legal para acelerar a recuperação. Não é que não funcione, eu só estou pensando em eficiência, eu sempre penso no que é o ideal, né? Então, o ideal é que tenha uma fonte de amido, de glicose, e aí também a frutose para incentivar esse processo de recuperação do glicogênio, tá? Bom, mas aí, se tiverem mais perguntas, vão mandando, tá, gente? Mas enquanto isso, eu vou aqui trazendo outros aspectos que são importantes. Então, beleza. Então, as bases nutricionais para o processo de hipertrofia muscular é uma dieta hipercalórica, hiperproteica, tá? Hipercalórica, hiperproteica, beleza.
Só que além disso, você precisa se preocupar com dois pontos fundamentais aí, tá? Que são a qualidade do treinamento e a qualidade do sono. Então, quando alguém me diz assim, não, eu estou utilizando um pré-treino, né? Um suplemento pré-treino, que geralmente são suplementos muito estimulantes, cuja ideia é melhorar o treinamento físico, né? Melhorar a intensidade de treinamento. Isso é para hipertrofia? Mas isso na verdade é para qualquer coisa. Se você quiser emagrecer, isso é importante também. É melhorar o treinamento, né? É importante também. Se você quiser melhorar a saúde, isso é importante também. Então, por aí vai. Tá? Qualquer coisa que você queira fazer, melhorar o treinamento é importante. Mas para hipertrofia também. Então, tem gente que pensa que cafeína, né? É termogênica para emagrecer. Cafeína é para melhorar o rendimento físico. Então, se a pessoa toma uma cafeína pré-treino e isso aumenta a capacidade física dela e ela vai ao treino e promove um treinamento físico mais eficiente, claro que isso também é um estímulo interessante para a hipertrofia muscular, tá? Então, sim, isso vai ser diferencial nesse momento, tá? Então, se preocupem com a qualidade de treino e também com a qualidade do sono. Usar, né, estratégias nutricionais para melhorar a qualidade de sono também é usar estratégias nutricionais para melhorar a hipertrofia muscular, tá? Beleza. Tem uma coisa, gente, que a gente precisa reconhecer dentro do processo de hipertrofia, é que o processo de hipertrofia, ele é limitado pela genética, tá? Ele é limitado pela genética. Então, existe aquela coisa de que, sim, geneticamente falando, existem pessoas que são, vamos dizer, mais bem afeiçoadas com relação à síntese, né, muscular do que outras. Isso diz respeito, não é um defeito genético, nada disso. A gente só tem pessoas que são diferentes. Pessoas com capacidades diferentes, com adaptações corporais diferentes. Né? Graças a Deus temos isso. Por isso somos os animais mais adaptáveis do planeta. Né? Nenhum animal tem a capacidade de adaptação que o ser humano tem. Então não tem nenhuma outra espécie animal que vive nas regiões árticas, né? Nos polos, e que vivem no deserto. Tá? Então a gente não tem nem comparação assim, com outros. Nós somos, de fato, os mais adaptáveis. Só que aí o que acontece? Se a gente for resumir muito fortemente a questão da genética para a hipertrofia, para a síntese muscular, a gente vai reduzir isso a duas proteínas, digamos assim. O mTOR, como eu falei, né, a proteína que regula a síntese proteica e que está relacionada à recuperação muscular e à hipertrofia, e a miostatina. A miostatina é uma proteína que faz a contrarregulação, ou seja, ela limita a síntese proteica, ela limita o crescimento muscular. Gente, são proteínas. E como toda e qualquer proteína, elas são expressas no nosso corpo via, né, leitura e transcrição do DNA. Ou seja, está no nosso código genético. Ok? E eu posso expressar mais, todos nós temos essas proteínas, né? Mas eu posso expressar mais ou menos. Ou seja, eu posso ter uma maior produção dessa proteína ou menor. Então, pessoas que têm muita dificuldade de promover hipertrofia muscular, geralmente são pessoas que têm uma maior produção de miostatina. Produzem muito dessa proteína. Tá? E aí, paciência. Tá? Significa que essa pessoa não vai ter resultado? Não. Significa que essa pessoa vai ter muito mais dificuldade em evoluir. Sim, o resultado dela vai ser mais lento, mais gradativo. Então, essa pessoa precisa ter paciência. Ela precisa ter 2 vezes mais comprometimento do que aquela outra que sinaliza pouco a miostatina, ou menos, né? Que expressa menos a miostatina. O caminho é esse. Nutricionalmente falando, tem alguma coisa que a gente possa fazer para silenciar a miostatina? Por enquanto, muito pouca coisa, ou quase nada. O que a gente tem é como botar mais peso do outro lado da balança. Porque é uma balança, né? A gente tem uma balança aí de maior síntese e regulação da síntese, ou degradação até. Então, tem que ter um equilíbrio nessa balança. De certa forma, a balança do mTOR, o lado do mTOR tem que pesar um pouco mais do que o lado da miostatina para que ocorra, tá, síntese, para que ocorra hipertrofia. Eu não tenho como tirar peso da miostatina, mas eu tenho como botar mais peso no mTOR.
Quando a gente fala de mTOR, a gente está falando de uma substância que parece, que fica aparecendo para as pessoas, que quanto mais você estimula, melhor, né? E não é bem assim. Na verdade, é quanto melhor você estimula, ou seja, quanto mais você estimula no momento certo, melhor. Estimular mTOR à toa não é legal, inclusive pode aumentar a síntese de gordura, porque o mTOR também gera estímulo de síntese lipídica, tá? Então, não é de qualquer jeito. A ideia é que a gente faça esses estímulos no momento correto e, principalmente, lembre-se sempre que não adianta você ter um monte de funcionários para fazer a reforma da sua casa se você não tiver um bom projeto, tá? Não vai ser eficiente. Então, treinamento ainda é o ponto de partida. O treinamento físico de força, o treinamento bem orientado por um educador físico para hipertrofia ainda é o ponto de partida para que você tenha um melhor resultado, né? Para que seus pacientes tenham um melhor resultado. Beleza? Deixa eu ver aqui que Laura está colocando aqui, ó. Ah, não, mas teve uma pergunta anterior aqui. Ah, não, já respondi. É isso aí. Laura colocou aqui, ó. No pós-treino é interessante utilizar carbos simples, como tapioca, por exemplo. Vamos lá, Laura. Depende de quem é você, do que você está querendo estimular, se você vai ter uma outra sessão de treinamento próxima, tá? Porque o que eu estou falando? A live vai ficar salva, tá, gente? Vou deixar a live salva assim. Gente, se a pessoa terminou um treino agora, 11 horas da manhã, e só vai treinar amanhã, no mesmo horário, ela tem 24 horas para fazer a recuperação do glicogênio. Mas imagine que uma pessoa terminou um treino agora, 10h30 da manhã, e 4 da tarde ela vai ter uma outra sessão de treinamento, ela vai fazer algum outro treino. O que vai acontecer? Tá? Ela vai ter um tempo muito curto de recuperação do glicogênio. Então, nesse caso, vale a pena sim dar um carboidrato simples para acelerar essa recuperação. Mas aí, cuidado. Porque quando você me diz assim, a tapioca, que é um carboidrato simples, tapioca é amido, né? Tá? E se é amido, é complexo. Só que é refinado, né? Não tem fibras, então é de digestão mais rápida, tá? Só que o que acontece com relação a isso? Você come a tapioca pura? Eu particularmente não como e não conheço ninguém que coma a tapioca pura, né? A pessoa pega a goma de tapioca, bota lá na panela e come aquilo puro, tá? Geralmente a pessoa coloca alguma coisa, né? Ana, tapioca é polêmico. Para mim não tem nada de polêmico, é só uma questão de compreensão. Porque as pessoas, eu falei sobre isso outro dia desse, não sei se foi aqui no Instagram, mas acho que foi no meu canal do Telegram. No meu canal do Telegram eu mandei um áudio para a galera sobre isso. Não sei aqui quem faz parte do canal do Telegram, mas tá lá o áudio, vocês podem ouvir. E quem não faz parte pode entrar, que é super legal. O link tá lá na minha bio, né? Tá na bio. Depois vocês olham lá. Mas eu falei sobre isso. O que acontece? Existe uma confusão muito grande na cabeça das pessoas entre índice glicêmico do alimento e o que a gente chama de resposta glicêmica da refeição. Tá? A tapioca é de alto índice glicêmico. Ok, que seja. Mas você come a tapioca pura, sabe? A pessoa, no mínimo, passa uma manteiga naquele troço. Normalmente, nem isso. Normalmente, bota recheio, bota queijo, bota frango, bota, né? Sei lá o que, mas queijo, presunto e tal. Então, a pessoa vai colocar algo dentro. Ovo. E quando você coloca algum outro alimento junto, você muda a velocidade de digestão, porque você muda a passagem daquilo pelo estômago. Então, você muda a velocidade com que a glicose chega na sua corrente sanguínea. Eu mudei o índice glicêmico da tapioca. Não! Você mudou a resposta glicêmica da refeição. A resposta glicêmica do seu corpo à refeição. Você mudou o índice glicêmico da refeição. Entende? Então, uma tapioca com queijo não tem o mesmo índice glicêmico, a mesma resposta glicêmica, não gera a mesma resposta glicêmica que uma tapioca pura. Uma tapioca com manteiga não gera a mesma resposta glicêmica que uma tapioca pura e nem com uma tapioca com queijo, porque cada alimento vai promover, né, uma mudança nessa resposta digestiva, entende? Então, eu considero sim uma tapioca ótima para pós-treino e tal, mas se eu quero recuperação aguda, eu estou falando mesmo de ingerir, né, uma maltodextrina,
eu estou falando de ingerir uma destrose, eu estou falando de ingerir um carboidrato mesmo, ó, de muito rápida, né, recuperação, tá? De estímulo muito rápido para que aquilo dali, né, seja eficiente. Beleza? Então, é nesse sentido. Deixa eu voltar aqui um pouquinho, que a galera perguntou outras coisas aqui. Daniela, após um treino muito intenso, sinto muita dor corporal e não consigo malhar no dia seguinte. O que seria ideal tomar um analgésico e malhar mesmo sentindo dor ou esperar melhorar a volta, né, para voltar a treinar? Vamos lá, então você treina, você acaba treinando muito intenso, fica com muito, que a gente chama de DOMS, né, as dores musculares tardias, com muitas dores musculares. Eu queria saber se vale a pena tomar um analgésico e treinar mesmo assim ou esperar. Bom, o que está acontecendo com você, sem nenhuma dúvida, Daniela, é uma falha no processo de recuperação. Então, tem algum gatilho aí dentro do seu processo de recuperação que não está eficiente, tá? Sua alimentação, talvez seu sono, né? Então, se eu fosse você, eu tentaria identificar onde está a falha para tratar isso. Tomar um analgésico e treinar mesmo assim é você mascarar e talvez piorar o problema, né? Então, eu não faria isso, não recomendaria isso para você de forma alguma. Eu acho que você tem que encontrar onde está a causa e tratá-la para que não aconteça mais, tá? Denise colocou come tapioca com chia, linhaça, uva, não sei o que, né, e tal. É isso, aí você muda completamente o processo de digestão. Vitamina de fruta com aveia como pré-treino é uma boa escolha. Eu não colocaria leite nessa vitamina. Se você fizer uma vitamina sem leite, pode ser. Gente, leite tem caseína. Caseína é de lenta digestão. Então, aliás, depende muito também de quanto tempo antes você está falando, né? Mas imagino que com a vitamina você não queira tomar 2 horas antes, 1h30 antes, né? Você tome mais próximo do treino. Então, a digestão disso não é tão rápida por conta do leite. E, sinceramente, não colocaria aveia, não. Tá? Fibra, gente, pré-treino, qual é o sentido disso? Fibra é ótimo no resto do dia, mas no pré-treino você quer digestão mais fácil. Lembre disso. Refeição pré-treino, você quer digestão fácil. Qual é o momento para estimular mTOR? Olha, os principais momentos são no pós-treinamento e no pré-sono, tá? Mas é isso, não é de qualquer jeito que se faz isso, não. Tá? Na verdade, assim, toda vez que você se alimenta, você acaba estimulando mTOR, tá? Toda vez que você se alimenta. A gente só quer direcionar esse efeito de forma mais eficiente. E isso no pós-treinamento e antes de dormir acabam sendo mais interessantes, tá? Deixa eu ver o que mais aqui. Fabiana perguntou aqui, ó. Então, essa combinação de carboidratos refinados e proteína serve para outros alimentos também, como arroz com frango, fruta com ovo, por exemplo? Claro, com certeza. Sem dúvida nenhuma. É sempre a refeição, tá, Fabiana? Sempre. Se você fala assim, não, João, eu comi uma fruta sozinha, pura, é uma coisa. Eu comi uma fruta e comi ovo na sequência. É outra coisa, porque aquilo vai chegar junto no estômago, tá? E vai requerer um tempo diferente de digestão. Então, é sempre a resposta glicêmica à refeição. Então, qual foi a refeição que eu gerei? Qual é a resposta glicêmica que vai acontecer? É uma boa opção carboidrato de baixo índice glicêmico e fonte de proteína? Em que momento? Ah, botou aqui no pós-treino? Sim, é uma ótima opção. Tá? Lembrando, proteína de qualidade, proteína de fácil digestão, isso é importante, né? Alto valor biológico, todos os aminoácidos essenciais e por aí vai. Certo? Enfim. Então, galera, parece simples, né? Você para e pensa assim, poxa, ok, o João não falou tanta coisa assim, não, é relativamente simples, ó. A pessoa treina bem, dieta hiperproteica, energia suficiente, né? Dieta relativamente hipercalórica, ok? Ingerir os micronutrientes de forma adequada, uma variedade alimentar legal, ok, tudo ok. Ah, um outro gatilho importante aí com relação a isso, a distribuição da proteína, que é uma outra discussão importante que as pessoas têm, né? Ah, o que é mais importante? Ingerir uma carga total diária de proteínas adequada, ou seja, a quantidade total do dia de proteínas ser adequada, ou a distribuição dessa proteína ao longo do dia, tá? Gente, pelo amor de Deus, isso é
uma discussão, isso é um debate tão bobo, mas tão besta mesmo, que eu fico impressionado como as pessoas ainda se apegam a isso, tá? As duas coisas são importantes. Se eu tiver que escolher uma coisa só, é óbvio que a carga total de proteína do dia é mais importante. Mas por que eu tenho que escolher uma coisa só? Por que eu não posso fazer as duas? Eu não posso ingerir a carga total de proteínas adequada ao longo do dia e distribuir isso de forma, né, interessante? Sabe? Esse tipo de discussão, às vezes, me coloca numa condição que eu falo assim, Deus, as pessoas perdem tempo com cada coisa, cada besteira, talvez para se sobressair sobre a outra. Ah, eu sei mais do que o outro. Eu não quero saber mais do que ninguém, não. Eu quero saber tanto quanto. Eu quero que todo mundo aí seja fera demais e que eu possa me comparar a vocês, sabe? Essa discussão, né? Ah, é isso ou aquilo. Essa dicotomia, né? Essa dualidade que o mundo está vivendo é meio estranha para mim. Eu acho que tudo pode ser legal. Mas, enfim. Então, voltando à questão, é o seguinte. A carga total de proteínas que você vai escolher para um paciente ou para você mesmo ao longo do dia, ela é fundamental. Mas distribuir essa proteína ao longo do dia também é interessante. Por quê? Existe diferença em eu sentar, consumir 50 gramas de proteína numa refeição só e eu consumir duas refeições de 25 gramas diferentes? Se você conseguir absorver os 50 gramas de proteína de uma vez só e os 50 gramas de proteína fracionados, não tem muita diferença. Só que o problema é esse. O problema é que é muito mais difícil para o corpo conseguir aproveitar uma grande carga de proteínas de uma única refeição do que uma menor carga de proteínas em refeições, né, fracionadas. Beleza? Então, faça essa distribuição. Além disso, lembrar que os aminoácidos têm uma função importante de sinalizador. Manter a aminoacidemia mais regular é sim uma ideia interessante para o processo de recuperação muscular e de hipertrofia. Então, eu prefiro distribuir a proteína ao longo do dia de uma forma um pouco mais equilibrada. Tá? Então, beleza. Já volto para as perguntas, tá, gente? Então, voltando à questão lá, né? É relativamente simples. Olha que coisa boba. Eu treino de forma intensa, uma dieta hiperproteica e, né, hiperproteica bem distribuída, tá? Ao longo do dia. E, né, uma quantidade de calorias adequada, além de uma alimentação variada para poder, né, ingerir os micronutrientes. Pronto, acabou. Hipertrofiei. É isso, gente. É relativamente simples. Tá vendo como é simples? Só que o simples nem sempre é fácil. Tá? É simples, mas não é fácil. E qual é a questão? Né? Por que não é fácil? Porque você tem que fazer isso todos os dias. Porque você tem que fazer isso durante um longo período. Porque a resposta mesmo de hipertrofia só aparece depois de bastante tempo fazendo isso. Então, o que acontece? Muita gente, a grande maioria das pessoas, se desmotiva no meio do caminho. Né? A pessoa no meio do caminho acaba desistindo. Né? Então, o ideal é que a pessoa continue fazendo mesmo. Pô, não estou vendo resultado. Insiste no processo. Insista. Acredite no processo. É um processo e é longo, não é curto. Então, hipertrofia é uma adaptação crônica ao estímulo. Beleza? Deixa eu voltar aqui só para responder aqui alguns questionamentos. Opa. A Fabiana agradeceu, Daniela também. De nada, galera. Dani colocou aqui. Gratidão pelos ensinamentos. Opa, eu que agradeço, Dani. Obrigado por você estar aí também. Para quem treina bem cedinho e não consegue fazer uma refeição, tomar o whey e ir treinar, tá ok? Para mim, você não precisaria desse whey, tá? Vai em jejum. Como assim, João, vai em jejum? Gente, se você tem uma alimentação adequada, quando você acordar de manhã, você tem o seu aporte de glicogênio praticamente cheio, né? Então, esse treino que você vai fazer logo pela manhã, certo? Você vai usar o seu aporte de glicogênio para suprir a demanda energética. Ah, João, mas é porque eu fico com fome, então como uma fruta, que é de fácil digestão, ainda vai fornecer carboidrato. O whey no pré-treino não tem muito sentido, tá? Ah, vai ser anticatabólico. Gente, anticatabólico vai ser o carboidrato, tá? O seu glicogênio e o que você comer de carboidrato vai ser anticatabólico. Pense assim.
Lu, meu bem, um beijo, saudade de você, viu? Maria Lúcia. Michel dando bom dia, Michel. Aqui. No pós-treino, Cristina, no pós-treino, o ideal geralmente é um carboidrato que tenha uma resposta glicêmica rápida e durante o dia a resposta mais lenta. Basicamente isso, né? Essa resposta glicêmica mais rápida no pós-treino ajuda a acelerar a recuperação de glicogênio. Nutrilu, está colocando aqui, muito esclarecedor, obrigado por compartilhar seus conhecimentos. Estou fazendo o curso de suplementação. Massa, Lu, que legal que você está fazendo. Ontem teve mentoria, não sei se você viu lá do curso de suplementação. Para quem não viu, a gente vai subir, né, para a plataforma lá, a mentoria, tá? Então, vai ser joia. O que me irrita muito é o questionamento específico das pessoas referente às refeições somente pré e pós-treino. É verdade, né? Tem gente que se preocupa muito com isso, com o pré e pós-treino, e esquece do restante. Mas para hipertrofia, por exemplo, é aquilo que eu falei. Todas as refeições são importantes porque em todas elas a gente está fornecendo, né, aminoácidos para o processo de recuperação, tá? Denise colocou aqui a questão é dormir direito, comer direito e dormir direito. Pois é, e treinar intensamente. É bem por aí. Cristina, o imediatismo atrapalha tanto na hipertrofia quanto no emagrecimento. Verdade, atrapalha em tudo, né? Mas a gente precisa ser consciente do tempo que as coisas levam para poder acontecer. Então, quem já acorda com fome não tem um aporte, né, de glicogênio bom, depende, né? Assim não. Isso não, depende do que a pessoa comeu no dia anterior, tá? Não necessariamente do sentir ou não sentir fome. Sentir fome pode ser simplesmente que ela está com o estômago vazio, mas que ela ainda tem sim uma reserva de glicogênio ali adequada. A albumina tem absorção mais lenta. Não seria melhor tomar antes do treino? Por quê? Não, tá? Para quê? Para cá, eu vou tomar uma albumina pré... porque eu já ouvi isso, né? Eu vou tomar uma albumina pré-treino para quando chegar no pós-treino eu estar com aminoácidos circulando. Gente, durante o treino a digestão é péssima. O sangue se desloca para a periferia, o sangue se desloca para o músculo que você vai usar. Então, consumir coisas de difícil digestão ou de lenta digestão pré-treino é péssimo. É ruim para o treino, porque você pode atrapalhar o desempenho do treinamento, você pode gerar uma congestão, então não é nem um pouco legal, tá? Essas ideias são bonitinhas no papel, na prática, não. A galera agradecendo, valeu. Vai ficar salvo sim. E eu estou colocando aqui. Qual o objetivo da recuperação de glicogênio pós-treino? Garantir um bom desempenho no próximo treino, tá? Quanto melhor é a sua recuperação do glicogênio a partir do pós-treinamento, mais eficiente você chega, tá? Em termos de reserva energética para a próxima sessão de treinamentos. Então, o objetivo é esse. É aquilo, né? Não adianta pensar no agudo. Eu não posso pensar só nessa sessão de treino. Eu tenho que pensar na sequência. Já vi gente tomando vitamina durante o treino da musculação, falando que é intratreino. Gente, durante o treino de musculação, um treino de 45 minutos, 1 hora, pelo amor de Deus, bebe água. Esquece isso. Intratreinos são muito interessantes para a galera do endurance, a galera que vai fazer 1h30, 2 horas, 3 horas, 4 horas. Eu tenho atletas que fazem competição de 10, 12, 15 horas de competição. Aí é outra coisa. A gente vai usar muito intratreino, né? Durante a musculação, não. Tá? Enfim, eu vou parar por aqui, até porque, né, o Instagram já está sinalizando aqui, né, que está chegando ao fim, o horário. Galera, espero que vocês tenham gostado da live, tá? Para a galera aí da área, que não é só curiosa, lembrar que nos próximos dias vou divulgar, sim, uma abertura de uma nova turma aí do curso de periodização nutricional para o emagrecimento, com uma novidade, tá? Muito legal. Que também vamos falar nesse curso, vamos acrescentar, né? Fazer uma atualização sobre periodização nutricional para hipertrofia. Então, a partir de agora, o curso vai ser periodização nutricional para o emagrecimento e hipertrofia muscular, tá? Mas nos próximos dias eu revelo para vocês aí direitinho como é que vai funcionar, quando vai ser e tal. Para quem tiver interesse, é só ficar ligado. E já dar um recado aqui para vocês, como eu fiz uma live hoje sobre hipertrofia, sexta-feira eu vou fazer outra
sobre emagrecimento. Então, fiquem ligados, no mesmo horário, 10 da manhã. Eu vou colocar lá depois a caixinha lá de tempo para vocês marcarem, tá? Na quinta-feira amanhã eu boto. Mas é isso. Então, muito obrigado para vocês. Mais uma vez, feliz São João. Um beijo. A live vai ficar salva aqui, eu acho. E é porque isso tem que ver com a minha equipe, mas, enfim. Logo, logo, a gente está de volta aqui. Valeu? Um abraço, pessoal. Até a próxima.